Bem-vindo à web aula do Instituto Recupera Brasil. Hoje nós vamos falar sobre institutos de insolvência, especificamente o Instituto da Recuperação Judicial. Como todos nós sabemos, a recuperação judicial é um dos institutos de crise previstos na Lei 11.101, na forma como ela foi editada em 2005. A recuperação judicial ela é um instituto já muito utilizado, ou seja, já vem muito aceito pelo mercado, tá? Só que ela é procedimentalmente complexa e que vale a pena termos essa possibilidade, essa oportunidade de estar com vocês para a gente debater um pouco suas peculiaridades, né? Então, para que pudesse ser algo mais lógico, tá? Nós criamos uma linha do tempo para que a gente pudesse debater um pouco mais sobre a recuperação judicial e sobre todas as etapas das quais ela precisa passar para que você, empresa em insolvência, ou você, advogado que está conduzindo uma insolvência, ou ainda você, credor, que está se sujeitando e tendo que passar por um processo de insolvência, para que você possa entender as etapas e possa acompanhar mais claramente a lógica de todo esse processo, todo esse procedimento, esse passo que você vai dar para se chegar numa lógica absoluta. Tá? Então, iniciando o Instituto de Insolvência, sempre pelo ingresso do pedido, o ingresso do pedido, ele vai para uma análise do judiciário para que o judiciário aceite ou não esse processo dentro, ou seja, da vara, ou seja, o juiz possa entender, tá, se cabe ou não a aceitação desse processo de insolvência para que essa recuperação judicial possa ser aceita, possa ter deferido o seu processamento. Desse deferimento do processamento, acaba tendo a nomeação do administrador judicial e se cria mais dois efeitos. O primeiro, um período de suspensão de ações de 180 dias, que os doutrinadores chegaram a apelidar de automatic stay, porque ele se assemelha muito ao período de suspensão de ações da lei americana, quando se fala no Chapter 11, no famosa Lei de Reorganizações americana, tá? Do Bankruptcy Code. Nesse caso, iniciando o prazo de suspensão de 180 dias, também se inicia um outro prazo, que é o prazo para a realização de uma Assembleia Geral de Credores em 150 dias. Prazo esse que não tem penalidade, mas que é mais uma orientação da lei. Seguindo isso, nós vamos passar por várias etapas. Nós tivemos a liberdade de dividir em três etapas principais. A primeira etapa, a etapa do ingresso do pedido, ou seja, a avaliação da documentação, o levantamento de todas as certidões, a apresentação, ou seja, seguir a lista específica e taxativa, prevista em lei, para que o juiz possa receber esse pedido e dar andamento. Depois nós começamos uma segunda fase do processo de recuperação, a fase onde se discute quem é credor. A primeira lista que é apresentada de credores no processo de insolvência, na recuperação judicial, é uma lista elaborada pelo próprio devedor. Tá? E é uma lista que deve ser passível de uma verificação por quem? Pelo administrador judicial, aquele que, nomeado pelo juiz, tem a responsabilidade de dar segurança ao procedimento de insolvência. Aqui é o momento mais delicado do processo quando se fala de antifraudes, onde o administrador judicial é responsável em analisar crédito a crédito, detalhe a detalhe de cada crédito para compor a lista de credores e dar certeza a todos os envolvidos que um credor A é realmente credor por aquele valor. E um credor B também é credor por aquele valor. Isso dá segurança aos participantes. Tá? Se você está sujeito a uma recuperação judicial, infelizmente você não vai poder receber seu crédito imediatamente. Você vai ter que esperar procedimentos, um plano de recuperação e etc. Então, nada mais justo que você tenha certeza que você está, mas o outro credor que está listado também está e também tem direitos. Então, ou seja, e que todos os credores realmente estão submetidos, não tem um credor que não está por algum motivo. Então, isso é muito importante, é um momento muito importante. E depois, feita essa segunda fase, que vai entre envio pelo administrador judicial de cartas aos credores, passando por publicações de editais, elaboração da lista do administrador judicial, vem uma terceira fase,
da recuperação judicial, que ela se desencadeia após 60 dias do período do deferimento do processamento. Essa terceira fase é quando a recuperanda apresenta o plano. Na verdade, o que é uma recuperação judicial? Isso é muito importante quando a gente vai falar de plano de recuperação. A recuperação judicial é um instituto jurídico de natureza contratual, aonde você, devedor, vai propor a você, credor, a vocês, credores, os envolvidos, uma proposta de pagamento. Essa proposta de pagamento, ela tem que ser debatida. Se você não está de acordo com essa proposta de pagamento, você vai ter que debater, votar, aceitar, não aceitar. Essa é a lógica, vamos pensar da lógica do Instituto, é poder proporcionar que as partes venham a alcançar um novo acordo, com base numa universalidade de interessados, de credores. Por isso que não é só todos têm que votar 100%, tem quórums de votação. Por isso que tem toda essa estrutura que você apresenta o plano, tem que apresentar objeções. Se forem apresentadas objeções, esse plano vai para uma assembleia de credores para que ele seja apresentado e debatido. E os credores podem apresentar sugestões do tipo, este plano, do jeito que está, eu não voto. E cabe à devedora estar estudando e debatendo com seus credores algo que o máximo possível satisfaça esses credores, o desejo, o interesse constitucional, ou seja, o interesse de crédito deles constitucionalmente preservado, versus a viabilidade da empresa em continuar a sua atividade. Esse é o ponto de confronto. Então, quando nós começamos a discutir os institutos de uma forma, de uma realidade lógica, uma eficácia presente, nós conseguimos enxergar pontos que são importantíssimos. Nesse caso, para que serve uma recuperação judicial, então? Serve para que uma devedora possa ter a oportunidade de apresentar a todos os seus credores uma nova forma de pagamento. Uma forma que seja factível, seja possível. Por isso que a lei prevê em tantos momentos que vamos apresentar junto da inicial, ou seja, lá no comecinho, vamos apresentar um laudo de viabilidade, ou seja, um fluxo de caixa. Na recuperação no plano, vamos apresentar novamente a avaliação dos ativos, um laudo de viabilidade da empresa. Por que isso? Para dar aos credores o máximo possível a uma visão de será que vai valer a pena realmente aceitar essa negociação? Essa é a questão. Vale a pena aceitar essa negociação? Tem um lado importante social da região. Empresas não são só atividades econômicas isoladas. Empresas, especialmente as maiores, elas acabam compondo um globo, ou seja, um conjunto de negociações e de atos que acabam gerando atividade não só para a empresa em si, ou gerando atividade social e emprego não só para os seus funcionários, mas elas criam um habitat de existência naquela região. Então, a atividade das empresas, ela é muito importante, extremamente importante. Mas ela tem que estar, o direito da empresa está limitado, ele termina quando se inicia a relação daquele que tem o crédito contra ela. Então está aí de novo, voltamos ao mesmo ponto de conflito. E para que a gente possa entender um pouco, e nós estaremos tendo outras videoaulas a respeito do processo de recuperação como um todo, etapa a etapa, Nossa intenção hoje foi trazer uma pincelada geral, muito por cima, mas entrar mais especificamente no ingresso do pedido, quando nós falamos da eficiência do ingresso do pedido. O grande problema quando se fala em recuperações, em 2005 até agora 2017, é que nós enfrentamos um mercado onde existia um instituto que era extremamente moderno, perto do que existia antes no Brasil. O sistema falimentar brasileiro anterior era de 1945, contemporâneo à Convenção de Bretton Woods, onde se avaliava um país, a moeda do país, pelo quanto ela tinha em ouro.
Os conceitos, reservas de ouro, me desculpe, os conceitos, eles eram muito mais no que você representava, no que você tinha efetivamente, do que efetivamente o que você representava de expectativas. O mundo mudou. Desde 1971, os Estados Unidos, após a guerra, ele acabou, abandonando o conceito do padrão ouro para entrar num padrão diferente de avaliação da sua moeda. Olha só, nós ficamos de 71 até 2005, o mercado foi mudando o conceito e a gente permanecendo aqui no Brasil com a mesma legislação, com uma visão de um tempo completamente diferente. Então essa lei foi uma bênção, realmente foi uma bênção. Tem seus críticos, tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas ninguém pode negar que é uma lei moderna e é uma lei que traz um envolvimento muito maior. Agora, ela requer do credor que o credor se envolva ao ponto de preservar os seus direitos, se envolva ao ponto de votar, se envolva ao ponto de analisar assim, e acompanhar o plano e estar presente na Assembleia de Credores. Isso é muito importante. Não é aquela velha história do eu não vou, já perdido. Não está perdido. Talvez você não tenha exatamente aquilo que você tinha de expectativa, mas quem sabe você pode sair com outras alternativas muito positivas. E quando se fala do ingresso do pedido, houve o início em 2005, até hoje, houve um aumento da credibilidade muito grande do Instituto. Conforme os dados da Serasa, esta aqui são as linhas A azul, é a quantidade de processos requeridos por mês, de recuperações judiciais, requeridos por mês. E a linha vermelha é a quantidade de processos nos quais realmente houve a aceitação, ou seja, o deferimento do processamento. Quando falamos disso, ou seja, vamos lá no comecinho, na nossa linha do tempo, ou seja, do ingresso, o primeiro ato, o juiz aceitou ou não esse processo. Basicamente isso. Então, dessa estrutura, ou seja, é o primeiro ato. Nessa estrutura, muitos dos processos, se nós podemos analisar, quando existiam grandes crises, começavam a ter dificuldades na quantidade de deferimentos de processamentos, por N motivos. Motivos esses que vão de desconhecimento do advogado que interpôs, ou, eventualmente, de ter interposto numa comarca que não era a comarca, ou seja, o foro, efetivamente, de cabimento desse processo, que teria a competência de julgar esse processo, entre N outros motivos. Então, olha só que interessante quando nós fazemos uma avaliação de quantos indeferimentos que houveram nos passados anos. No começo, o Instituto era extremamente novo, nós tivemos 51,8% de processos que não conseguiram alcançar o primeiro sucesso, ou seja, o deferimento do processamento. É lógico que existe uma curva de aprendizado. E essa curva de aprendizado hoje bate em 18%. 18% dos pedidos em 2017, ou seja, não chegamos nem ao final do ano. Nós estamos no segundo semestre e 18% dos pedidos até agora interpostos não conseguiram o deferimento do processamento. Quem olha o número 51% fala, nossa, melhorou muito. Agora, se você está dentro dos 18% que não conseguiram, eu não acho que você vai ficar tão satisfeito. Então, isso é extremamente importante, é uma curva de aprendizado que vem. Por que ainda se mantém? Porque nós ainda sofremos um grande crescimento. Conforme dados da Serasa, nós tivemos 9.198 processos até agora em agosto, final de agosto, comecinho de setembro, do ano de 2017. Esses 9.000 processos, 9.198, só 7.221 recuperações foram realmente processadas, deferido o processamento, ficando uma média de 21,49%. Agora, olha que interessante, desses 7.200 processos, se olharmos, olha a quantidade de processos que estão nos últimos 3 anos, 15, 16, 17. Bate com a crise atual. Porque bate assim, 46% da quantidade total dos processos deferidos de recuperação judicial estão nos 3 últimos anos.
Então se discute muito uma eficiência de todo o processo, tá? Realmente por um acúmulo, ou seja, o Instituto está sendo aceito pela sociedade, isso é muito bom. Mas agora, tá, existe todo um exercício legislativo iniciado, ou seja, instigado e fomentado pelo Ministério da Fazenda, através de uma portaria que ocorreu em dezembro do ano passado, através da qual foi criado um grupo de trabalho onde começou a se discutir um projeto de lei, uma nova lei. Não uma nova lei, uma lei mais eficiente, tentando trazer e processar todos esses casos de uma forma, quem sabe, talvez, tá, mais simples do que efetivamente estávamos enfrentando, estamos vivenciando nos últimos 12 anos. Tá? Então, como uma primeira pincelada do processo de recuperação, entendemos que estamos trazendo para vocês só uma pequena base e vamos ter várias outras aulas que nós vamos debater e discutir sobre o Instituto da Recuperação e bem como sobre as alterações de lei. Então teremos grandes momentos juntos debatendo os fatos. Tá? Se tiver interesse sobre algum tema novo para que a gente possa abordar nessas videoaulas, em outras videoaulas ou até através de outros profissionais e professores, tá? Por favor, não deixe de mandar e-mail para o Instituto para que a gente possa estar o tempo inteiro trazendo, pegando as sugestões de vocês e trazendo para discussão e debate aqui, ou através dos debates com outros professores, ou através das videoaulas. E não se esqueça, curtiu? Compartilha. Vamos tentar levar para o máximo, um número maior de pessoas, tá? O conhecimento, que eu acho que é o grande objetivo de todos nós. Muito obrigado e até a próxima.